Vamos lá, presidenta. Presidente. Boa tarde. 19ª reunião deliberativa extraordinária. Havendo número regimental, declaro abertos nossos trabalhos da 19ª reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na presente sessão legislativa. Concedo a palavra à deputada Laura Carneiro. Senhora presidente, deputada Cristoneto e Vossa Excelência e todos nós fizemos uma tentativa de acordo para agilizar, na medida que hoje a ordem do dia será mais cedo. Então, a ideia é que nós votemos requerimentos de 1 a 15 em bloco, em primeiro lugar, e depois apenas os projetos 18, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 41. Os demais itens, Vossa Excelência retiraria de ofício. Esse é o acordo, senhora presidente. Inclui. Só acrescentar o 39, 39, também, deputada Laura, por gentileza. Você quer tirar do acordo? Tirar do acordo 39. Tá bom. Somente. Que aí a gente Incluir no confere acordo celeridade. 39, não? Perdão. Não, Incluir no tirar acordo da- 39. Incluir no acordo 39. acordo de pra que- retirada. não seja É mais votado um que eu vou hoje, ter que exatamente. brigar com ela, mas tá bom. Tá bem, né? Consulto o plenário se tem acordo com a proposta. De acordo, informa as senhoras e senhores que as atas das reuniões anteriores foram encaminhadas aos gabinetes. De acordo com o parágrafo único, artigo 5º do ato da mesa 123, fica dispensada a leitura das atas. Em apreciação às atas das seguintes reuniões: 16ª reunião deliberativa extraordinária, realizada no dia 13 de agosto, 17ª reunião de audiência pública, realizada no 26 de agosto. Aquelas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas. Comunico que o expediente se encontra à disposição das interessadas na secretaria da comissão e também na página da comissão na internet. Informo que foram feitas designações das relatorias nos dias 26 de agosto e clamo, por favor, que as deputadas acolham as relatorias. Antes de iniciar a ordem do dia, eu informo também que a lista de subscrição de requerimentos pautados já se encontra à disposição para aquelas que se interessarem. Assim, retiro de ofício, diante do acordo realizado, os itens 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 39 e 40. Apreciaremos, além dos requerimentos, os itens 18, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 41. Os itens retirados retornarão na próxima pauta. Diante do acordo, as inversões foram prejudicadas. Comunico ao plenário. Passamos agora à apreciação dos requerimentos constantes da pauta. Consulto o plenário se há concordância para apreciarmos em bloco. Em bloco nós já decidimos isso no acordo, senhora presidente. Tá bom. Havendo a Não entendi. Só fazendo uma retificação, o requerimento de convite para a ministra Macaé, que existe, eu faço a consulta se podemos transformá-lo em um café com a ministra, que aí nós temos o espaço para que os membros da comissão possam dialogar com ela com maior proximidade. Vossa Excelência pode simplesmente retirar o requerimento, que é de sua autoria, e avisar-nos do café. Tudo bem, é isso. Mas deixamos aprovado o café com a ministra. As senhoras deputadas que aprovam os requerimentos 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, todos de 2024, permaneçam como se encontram, todos aprovados. Passamos agora a
projeto de lei número 5.133 do Senado Federal, que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Depressão Pós-Parto. Concedo a palavra à senhora relatora, a deputada Laura Carneiro, para fazer a leitura do parecer. Senhora presidente, vou direto ao voto. É um projeto da nobre senadora Leila Barros, que trata da conscientização sobre depressão pós-parto. A depressão é um fenômeno que se repete no mundo inteiro e precisa ser melhor conhecido e compreendido pelo conjunto da sociedade. Nada mais justo, portanto, que seja instituído anualmente um dia específico. Só um pouquinho, barulho. Eu peço o plenário apenas que contribua para que a gente consiga realizar a reunião, fazendo as conversas paralelas um pouco mais baixo. Nada mais justo que seja instituído anualmente um dia específico para ampliar a conscientização da sociedade brasileira sobre a gravidade do fenômeno. Segundo informações disponíveis na área de saúde, o diagnóstico de depressão pós-parto é basicamente clínico, feito em consultório médico, com base em observação dos sintomas específicos apresentados pela mulher, que podem surgir até 4 semanas após o nascimento da criança. Durante a avaliação clínica individual da mulher, com suspeita de estar sofrendo depressão pós-parto, o médico psiquiatra pode diagnosticar a depressão ou qualquer outro tipo de transtorno mental que tenha sintomas semelhantes. Uma vez diagnosticado, o problema pode ser tratado de maneira muito eficaz por meio de medicação específica transcrita por esse mesmo médico. Além disso, para distinguir entre um caso de curto prazo e uma forma mais grave de depressão, o profissional pode pedir para que a mulher preencha um questionário de triagem de depressão. Ao mesmo tempo, o médico poderá solicitar exames de sangue para determinar se há presença de alguma disfunção na tireoide, algum hormônio no organismo, fatores que contribuem para esse tipo de depressão. Em função da amplitude e da especificidade do problema, que afeta a saúde de bilhões de mulheres brasileiras, a ideia da senadora Leila Barros merece nossos elogios e a rápida aprovação na Câmara. Ao propor a iniciativa do Dia Nacional de Conscientização da Depressão Pós-Parto, a ser celebrado na quarta-feira do mês de maio, na primeira quarta-feira do mês de maio, a senadora presta um grande serviço às mulheres. Por fim, foram cumpridas as exigências previstas na Lei 12.345, que fixa os critérios para a instituição de datas comemorativas. Com efeito, a alta significação da data foi tema de audiência pública realizada no Senado Federal em outubro de 2023, ocasião que os especialistas da área de psiquiatria, psicologia e atenção às mulheres foram unânimes a reconhecer o grave problema de depressão pós-parto e a importância da instituição de um dia para debatê-lo. Portanto, somos pela aprovação do projeto 5.133 da nobre senadora Leila Barros. Obrigada, deputada Laura Carneiro. Em discussão, parecer da relatora. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. E em votação, parecer da relatora. Senhoras e senhores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer da relatora. Aproveito para parabenizar a deputada Laura Carneiro, projeto importantíssimo. Nossa médica que sabe tudo. Um minuto, presidente, para comentar. Presidente, muito importante esse projeto. Nós sabemos que tem mulheres que até ficam com vergonha do que está acontecendo com ela e por vergonha e não procura ajuda correta, né? Então, isso tem que ser amplamente divulgado para que ocorra menos. E, às vezes, a gente pensa que é preguiça da mulher querer cuidar do bebê e, às vezes, ela está passando pelo processo desse sentido. E aproveitar, presidente, para parabenizar os requerimentos, né, que foram aprovados de homenagem às mulheres esportistas nas Olimpíadas de 2024 e colocando que, ultimamente, a Organização Mundial detectou que mais de 900 mulheres perderam seus pódios por conta de participação de mulheres trans no esporte feminino. E eu protocolei hoje o projeto também para proibir essa participação, para que as pessoas possam competir de acordo com o seu sexo biológico, para que nós, mulheres, cada vez mais possamos, né, ocupar os nossos espaços como de direito. Obrigada, presidente.
Obrigada, nós que agradecemos e passamos para o projeto de lei 6.112 do senhor Duda Ramos, que acrescenta o dispositivo do artigo 99 da lei 13.105, de 16 de março de 2015, para conceder gratuidade da justiça à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Concedo a palavra, pergunto se a deputada Silvier pode fazer leitura em nome da professora Goretti, que autorizou a leitura do relatório. Vou direto ao voto, Obrigada. presidente. De maneira inegável, a iniciativa do projeto de lei número 6.112/2023, de autoria do nobre deputado Duda Ramos, é meritória e necessária para o aperfeiçoamento jurídico da legislação sobre violência contra a mulher. Como estabelece aqui o caput do artigo 99 do Código do Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Portanto, o pedido de gratuidade da Justiça é um direito essencial garantido para o nosso ordenamento jurídico. A oportuna iniciativa em tela acrescenta o parágrafo 8º do artigo 99, para prever também que terá direito à gratuidade de justiça a mulher em situação de violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 27 da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Por sua vez, sabemos que a gratuidade de justiça realizada por meio do trabalho da Defensoria Pública é um direito importante para pessoas com insuficiência de recursos, sobretudo para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que dependem financeiramente do agressor. Por outro lado, sabemos também que a Defensoria Pública conta com infinitos processos judiciais, excesso que muitas vezes dificulta o andamento do processo judicial. Além disso, o caput do artigo 98 do Código do Processo Civil, que abre a seção 4 do capítulo 2º, intitulada Gratuidade da Justiça, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Nesse sentido, segundo o artigo 98, a gratuidade da justiça corresponde às taxas ou custas judiciais, os selos postais, as despesas com publicação na imprensa oficial, a indenização devida à testemunha, as despesas com a realização de exame de código genético, os honorários do advogado e do perito, o custo com a elaboração de memória de cálculo, entre outras. Todas nós sabemos que muitas mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica e familiar, que figurem como vítimas de ação penal, não possuem condições financeiras para arcar com os elevados custos de um oneroso processo judicial, ou culturais, para saber como agir na defesa dos seus direitos pelo Poder Judiciário, no qual a presença de um advogado ou advogada é fundamental para a sua defesa. Por outro lado, para um homem agressor, sabemos que ele não vai querer arcar com as onerosas despesas de um processo judicial no qual ele mesmo será o acusado. Trata-se, portanto, de uma delicada situação para a mulher vítima de violência doméstica e familiar que consta com insuficiência de recursos. Como vimos acima, desde 2006, no artigo 27 da Lei Maria da Penha, garante para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar o acesso gratuito à justiça. Entretanto, passados quase 20 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, a efetividade concreta desse acesso precisa ser aperfeiçoada por nosso ordenamento jurídico. Poucas mulheres conseguem defender adequadamente seus direitos diante do Poder Judiciário. Precisamos mudar esse quadro. A presença do advogado ou advogada é fundamental para essa mulher agredida, que se encontra emocionalmente fragilizada diante do agressor, que ela tenha os seus direitos protegidos pelo Poder Judiciário. Sabemos também que as casas da mulher brasileira têm fornecido apoio judiciário para aquelas que necessitam. Entretanto, num país de dimensões continentais, muitas mulheres pobres que moram em municípios distantes dos grandes centros continuam desassistidas pelo Poder Judiciário, quando necessitam defender os seus direitos contra um agressor violento. Na nossa opinião, a vulnerabilidade da mulher agredida só poderá ser reduzida se pensarmos na gratuidade da justiça enquanto princípio fundamental, sempre que ela figurar enquanto vítima de uma ação penal. Nesse sentido, o substitutivo que estamos apresentando altera o artigo 98, que inicia a seção 4ª aqui do capítulo 2º do Código do Processo Civil, para estabelecer como um princípio jurídico de que todas as mulheres com insuficiência de recursos que figurem como vítimas de ação penal têm direito à gratuidade da justiça. Isso para dar continuidade a um processo no qual o companheiro agressor é réu. Nada mais justo para as mulheres brasileiras com insuficiência de recursos, a maioria das vítimas da violência doméstica e familiar no nosso país. Enquanto integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher,
Precisamos trabalhar para encontrar formas de ampliar o escopo do nosso sistema jurídico na defesa dos direitos da mulher vítimas de violência doméstica e familiar, especialmente aquelas com insuficiência de recursos que figurem como vítimas de ação penal. Por essa razão, para tornar essa perspectiva judiciária ampliada para as mulheres, precisamos também aumentar o número de homens agressores punidos pela justiça, pois muitas mulheres pobres, a maioria da população brasileira, não ingressam com o processo judicial por desconhecimento da lei, da importância do advogado ou por absoluta falta de recursos para arcar com as onerosas despesas do processo judicial. Em função dos dispositivos vigentes na legislação, muitos homens violentos não recebem nenhuma punição pela agressão praticada, continuando a praticar seus crimes contra as mulheres impunemente. Em nossa opinião, a mudança da cultura machista e violenta passa pela ampliação dos recursos disponíveis para as mulheres processarem seus agressores violentos. Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 6.112/2023, na forma do substitutivo em anexo. Quase que eu morri agora. Vai num fôlego. No fôlego. Em discussão, obrigada, deputada Silvier. Em discussão, o parecer da relatora. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. E em votação, o parecer da relatora. Aquelas que concordam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da relatora. E aproveito para destacar o fôlego da relatora. Foi direto. Projeto de lei número 168 de 2003, da senhora Sâmia Bonfim, que assegura às mulheres o direito ao pagamento de meia entrada em jogos de futebol, em que são cobradas taxas de ingresso em todo o território nacional, e concedo a palavra à senhora relatora, deputada Jaque Rocha, que também mostrou um fôlego para chegar até a comissão. Muito obrigada, senhora presidenta. Vossa Excelência, que conduz com maestria essa comissão. Peço licença para ir diretamente ao voto da relatoria e quero situar as nossas colegas deputadas, as nossas assessorias presentes, que esse projeto ele é muito importante, sobretudo da participação das mulheres no esporte, bem como garantias de direitos. Voto da relatora. Inicialmente, o projeto de lei 168 de 2023, de autoria da nobre deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, surgiu em um momento extremamente pertinente para o Brasil, uma vez que a seleção feminina brasileira de futebol conquistou sua terceira medalha olímpica ao ganhar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção feminina, após 16 anos, voltou a disputar uma final em Jogos Olímpicos e sai fortalecida com a medalha de prata de Paris em 2024. Percentual de atletas mulheres é de 50% nessas Olimpíadas, deixando um marco histórico da tão esperada proporção de gênero 50-50, a nossa paridade em 2024. Importante ressaltar também que em 2027 o Brasil será o primeiro estado sul-americano a sediar uma Copa do Mundo de futebol feminino. O nosso país será tanto palco quanto plateia de um espetáculo grandioso e significativo. Trata-se da divulgação da arte, da cultura de um país referência no futebol mundial, de suas marcas, da economia, do turismo, da geração de emprego e, principalmente, dos jogos, que têm incentivado e poderão ainda mais influenciar positivamente as novas gerações. O esporte é uma ferramenta de transformação e inclusão para todos e todas, devendo ser livre das intolerâncias, do machismo, do racismo e do ódio. Nós, mulheres, devemos nos sentir também representadas dentro das 4 linhas e nas arquibancadas, independentemente do campo das nossas atuações. Faz-se relevante traçar o panorama da participação das mulheres na modalidade, na condição de atleta, de espectadora, para que possamos compreender a importância desse incentivo. O primeiro desafio consiste na desigualdade salarial de gênero na modalidade. A título de exemplo, Marta, eleita 6 vezes a melhor do mundo, recebe cerca de 1% de um salário de um jogador brasileiro bem mais pago. Enquanto se noticiam cifras milionárias para o futebol masculino, escondem-se os irrisórios salários das nossas craques que recebem. O futebol feminino, historicamente, recebe menos investimentos comparado ao masculino.
o que afeta a qualidade das competições, a infraestrutura e as condições de treinamento. Embora a igualdade salarial entre mulheres e homens já esteja prevista na Constituição Federal e na nossa CLT, esse direito muitas vezes não é cumprido de maneira integral. Dados do IBGE mostram que as mulheres ganham, em média, 20% menos que os homens para desempenhar as mesmas funções, o que implica que, para receber o mesmo salário, as mulheres precisam trabalhar aproximadamente 2 meses mais por ano em comparação aos homens. Se realizarmos o recorte racial, o abismo se torna ainda maior. Para corrigir essas disparidades, foi estabelecida a legislação sobre a igualdade salarial, incluindo a Lei 14.611, de 2023, na qual eu tive a honra de ser a relatora, o Decreto 11.795 e a Portaria 3.714, de 2023, que essas normas têm como objetivo eliminar as diferenças salariais baseadas em gênero e garantir a maior segurança para as mulheres e promover a efetivação dos direitos previstos na Constituição e na CLT. Elas são ferramentas essenciais para assegurar que as mulheres recebam uma remuneração justa, equivalente à dos homens para o mesmo trabalho, combatendo a discriminação salarial e avançando em direção à igualdade de remuneração. Não obstante, a cobertura da mídia para o futebol feminino é frequentemente menor. Os jogos e os campeonatos femininos têm menos tempo de transmissão nas principais mídias esportivas, limitando o alcance do público, o que reduz a visibilidade e o reconhecimento das jogadoras e das equipes. A percepção sociocultural de que futebol é um esporte predominantemente masculino pode desencorajar meninas e mulheres de participar ou se interessar pelo esporte. Não raro, as jogadoras e torcedoras podem enfrentar o preconceito e a discriminação, o que pode desencorajar a participação e o engajamento. A iniciativa de oferecer um desconto de 50% nos ingressos para as mulheres que desejam prestigiar as partidas de futebol visa aumentar a participação feminina no futebol, reconhecer as contribuições de atletas inspiradoras como Marta, Formiga, Milene, Victória, Lorena, Tarciane, Gabi, Lude, Cris, entre outras. E essa medida é particularmente relevante em um contexto onde a desigualdade salarial entre homens e mulheres persiste, refletindo uma menor participação das mulheres nas plateias dos jogos. Neste contexto, ressalto a experiência do Corinthians, que em 2018 abriu a Arena Corinthians em Itaquera com ingressos gratuitos. Inicialmente, o público era pequeno. Hoje, as Brabas de Timão, como é conhecido o time de futebol feminino do Corinthians, enchem os estádios, cobrando pelas entradas. Com arquibancadas mais cheias e mais mulheres acompanhando os jogos de futebol, é inevitável que haja maior participação da torcida, que, se somando ao coro das jogadoras, buscam melhores condições para o exercício da modalidade em âmbito profissional. Isso, obviamente, se estende às condições de treinamento. Jogadoras de time como Atlético Mineiro, Palmeiras, Santos e Flamengo denunciaram recentemente as péssimas condições dos centros de treinamento e dos estádios reservados ao futebol feminino. No início de 2024, a jornalista esportiva Camila Alves entrevistou 209 jogadoras de futebol de diferentes clubes brasileiros e foi constatado que 52,1% das atletas já sofreram algum tipo de assédio dentro dos clubes por onde passaram. Alegaram que é recorrente a importunação sexual, convites inadequados e o afastamento da equipe como uma forma de retaliação após denunciarem os abusos. Ou seja, são pouquíssimos os casos que realmente têm consequência ao agressor. O assédio no futebol feminino não deve ser normalizado. Sendo assim, reforço meu compromisso pela justiça, pela igualdade de gênero e salarial e pelo bem-estar das profissionais envolvidas nesse esporte. Apesar dos obstáculos, as jogadoras de futebol têm alcançado significativamente nas conquistas profissionais de suas carreiras esportivas, como foi a primeira transmissão televisiva da Copa Feminina de Futebol, ocorrida no ano de 2019 na França, e no ano de 2023, a Copa Feminina sediada na Austrália e na Nova Zelândia, que contou com a participação majoritária de mulheres, como comentaristas, narradoras das partidas. Esses eventos servem de leitura para a mudança da realidade da nossa cultura futebolística.
Os Jogos Olímpicos de Paris mostraram a importância do programa Bolsa Atleta criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004, com o objetivo de garantir as condições mínimas para que os esportistas se dediquem com mais tranquilidade aos treinamentos e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Os frutos dessas políticas foram colhidos: 3 ouros, 7 pratas, 10 bronzes, total de 20 medalhas. Vale destacar que todos os ouros foram para as mulheres, maioria entre as medalhistas do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.614 em julho de 2023, por meio da qual se garante às atletas gestantes, contempladas pelo Bolsa Atleta, o direito do pagamento contínuo de parcelas durante todo o período gestacional e por até 6 meses após o nascimento da criança. Às atletas ainda cabe a prioridade para a renovação do programa federal. Consequentemente, em 2024, o Conselho da Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA, anunciou as medidas importantes de apoiador às jogadoras de futebol e às suas treinadoras. Com isso, foi reconhecido o direito, caso precisam, de licença de saúde durante o ciclo menstrual e a 14 semanas de licença maternidade, sem prejuízos à remuneração. Precisamos quebrar ainda mais paradigmas, começar pela problematização limitada da presença das mulheres, formando a arbitragem brasileira nas coberturas jornalísticas das redes de TV e nas rádios de imprensa esportiva. Reforço que promover a política equitativa fará com que se notabilize a força da paixão e o apoio ao futebol feminino. Afinal, o sentimento é o mesmo para todas as pessoas. Portanto, ao promover a redução de 50% dos preços dos ingressos, como forma de ampliar a presença feminina nas arquibancadas dos estádios brasileiros, significa também valorização da modalidade do futebol feminino, visando mais reconhecimento e apoio às protagonistas do esporte. É uma política mais que justa e necessária. Para fins de aperfeiçoamento do texto, propõe uma pequena modificação no artigo 2º do projeto, permitindo, assim, a adequação do texto legislativo dos campos existentes do documento de registro geral da carteira de identidade e de outros documentos oficiais de identificação. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de número 168 de 2023. Obrigada, deputada. Em votação, o parecer da relatora. Aquelas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto de lei 982 de 2003, do senhor delegado Palumbo, que altera a Lei Maria da Penha. Não, Juliana. Ah. Deputada Juliana, consultamos se a senhora dispensa a leitura do parecer para que a gente possa ir direto à apreciação. Sim, para mim não tem problema. Podemos ir direto para a apreciação? Aquelas que têm... Aquelas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da relatora. Projeto 4.343 de 2020. Concedo a palavra à senhora deputada Laura Carneiro para fazer a leitura do parecer. Senhora presidente, é um projeto muito simples para incluir a mulher com deficiência no rol exemplificativo do artigo 2º da Lei Maria da Penha. Portanto, eu peço a dispensa de leitura do relatório, na medida em que todos nós já conhecemos pelo site da Câmara. Consulto-se a acordo do plenário. Aquelas que, em votação, parecer da relatora, aquelas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da relatora. O projeto 4.360, relatora, deputada Socorro Nery, pediu para deixar para o final, consulta o plenário, deixado para o final. O projeto de lei 1.249, de 2022, da deputada Jandira Fegali. Pergunto à deputada Juliana Cardoso, que é relatora, se dispensa a leitura do parecer. Tudo bem. Como parecer está no sistema. Em discussão, o parecer da relatora. Aquelas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. É o item 31, a deputada não está presente. O item 31.
A deputada não está presente, então... É 36 agora. Sim, agora é o 36, projeto de lei 5.217, de 2023. Conceda a palavra à senhora relatora, deputada Silvier Alves. Dispenso também, presidente. Dispensa a leitura do parecer. Consulto aquelas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer da relatora. Obrigada. Item 37, que é o projeto de lei 6.113, da senhora Duda Ramos, de 2023. Conceda a palavra, relatora, deputada Laura Carneiro. Senhora presidente, é o projeto do deputado Duda Ramos, que cria o Banco Nacional de Boas Práticas na Prevenção e no Combate à Violência contra a Mulher. Todos nós já conhecemos o relatório, portanto, eu peço a dispensa para que nós possamos votar essa matéria tão importante. Não havendo quem queira discutir, aquelas e aqueles que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer da relatora. Agora é o item 38, projeto de lei 1.621 de 2024, da senhora Érica Hilton. Conceda a palavra. Bom, a deputada Maria Reis pediu para que a deputada Laura fizesse a leitura do parecer. Senhora presidente, hoje é o último dia da deputada Maria Reis, por isso a importância e a velocidade de votarmos essa matéria. Esse projeto é muito importante, ele dispõe sobre a inserção de mulheres no contexto de eventos climáticos extremos, calamidade pública, deslocamento climático, beneficiários do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, incluindo no Programa Nacional que essas mulheres recebam também o absorvente. O projeto é absolutamente meritório. Parabéns à deputada Érica Hilton e à deputada Maria Reis, autora do relatório, mas não faz sentido a leitura na medida em que todas nós, conhecemos já o teor desse relatório, portanto, pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer da relatora, aquelas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer da relatora. Aproveito para enfatizar a importância desse projeto. Item 41, projeto de lei número 322 de 2024, da senhora Talíria Petroni, que dispõe sobre a garantia da participação de mães, mulheres grávidas e mulheres casadas em concursos de beleza realizados em território nacional. Conceda a palavra à senhora relatora, deputada Silvier Alves, para fazer a leitura do parecer. Dispenso também a leitura, presidente. Talíria quer fazer o uso da palavra. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer da relatora, as senhoras e senhores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado outro projeto. Hoje nós temos uma sequência de projetos importantíssimos nessa comissão. Pela ordem, senhora presidente, aproveitando que ainda temos uns minutinhos, eu vou sugerir a Vossa Excelência, nós na Comissão de Finanças e Tributação, nossa secretária está aqui, ela montou funciona assim, são blocos de projetos tão consensuais que a gente vota em bloco aqueles projetos consensualizados. Talvez fosse interessante a gente sempre ter um bloco de projetos consensuais, sem nenhum tipo de obstrução, para que a gente pudesse aprovar inicialmente e depois nós votaríamos os projetos que têm uma discussão ou outra, para que a gente acelerasse e desse ainda mais eficiência à nossa comissão. A nossa comissão. A proposta, deputada Laura, foi muito importante a senhora fazer essa colocação. A proposta que eu queria fazer para as senhoras deputadas é que na próxima semana, que não será a próxima, será daqui 15 dias, nós fizéssemos 2 reuniões, uma consensual e a outra, porque nós também temos projetos que nós sabemos que precisarão de maiores debates, então que a gente fizesse 2 reuniões, uma com os projetos consensuais e a outra que a gente possa trabalhar também a discussão dos projetos que serão necessários. Perfeito. Vossa Excelência podia convocar uma reunião das lideranças da comissão com Vossa Excelência, a gente faria a seleção dos projetos consensualizados e, provavelmente, na outra reunião estarão os projetos que nós não votamos hoje, que não eram ainda consenso. Mas vários deles, eu tenho certeza, que nós se aprovaremos. transformarão em consensuais. Obrigada. Faremos dessa maneira, deputada Laura. O último item da pauta
Deputada Socorro, nós fizemos um acordo de dispensar a leitura dos relatórios, porque estamos com medo de começar a ordem do dia. O último item é o da senhora, item 34, projeto de lei 4.360, do senhor Pedro Augusto Bezerra, que institui, no âmbito nacional, o programa de microcrédito para mulheres e da outras providências. Concedo a palavra à senhora relatora. Senhora presidente, solicito a dispensa da leitura do relatório, à medida que esse é um projeto também indicado, né, como projeto de consenso. Obrigada. Parabenizo o relatório também, o projeto, que também é outro projeto muito importante que coloco aqui em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, o parecer da relatora. As senhoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Nós temos mais um item da pauta. Senhora deputada relatora disse que se encontra a caminho. Mas a gente pode esperar. Ela não autorizou. Ela quer ler. Mas assim, pode continuar enquanto não começar a ordem. Então pode começar. Nós temos um único item ainda na pauta, que a deputada Rogéria Santos é a relatora. Ela disse que está a caminho. Eu acho que a gente pode esperá-la enquanto não começa a ordem do dia. Não temos. Com certeza. Então, concedo a palavra à deputada Thalíria. Não tem nada a ver com o que estávamos conversando. Tudo bem. Só acho que vale fazer o registro, presidente. Hoje acontece o julgamento do caso Marielle Franco. Marielle, que há mais de 6 anos atrás, uma vereadora, mulher do nosso estado, né, Laura, que foi executada num crime político brutal, que revela o quanto a gente precisa enfrentar o que são as milícias no Rio de Janeiro e no Brasil. E há 6 anos a gente aguarda justiça e, finalmente, essa semana, a gente vê o desdobramento, já vou concluir para passar para a deputada, o desdobramento desse crime brutal de uma mulher que foi retirada da política no início da sua vida pública. Então, acho importante fazer o registro aqui nessa comissão, porque a gente precisa estar em maior número na política, mas também permanecer no espaço de poder, né? Se a gente não está no espaço de poder, ser arrancada, seja por microfone desligado, seja por violência simbólica, seja por ameaça de morte, seja por uma execução, como aconteceu com Marielle, a democracia fica torta. E por isso eu acho que esse episódio dessa semana, que é o julgamento desse crime tão bárbaro que chocou o mundo, ele é um importante passo para a democracia e para a participação de mulheres na política. Então, um abraço aos familiares de Marielle. Marielle era minha amiga, e que a gente consiga fazer com que a gente esteja cada vez mais no espaço de poder, mas não só chegar, mas também permanecer protegidas, porque isso é fazer com que a democracia fique de pé. Obrigada, presidenta. Deputada Thalíria, quero agradecer pelo seu pronunciamento, e hoje que nós fizemos a indicação das 5 homenageadas para receberem o diploma de mulher cidadã, que a gente faça também uma belíssima homenagem a Marielle, por tudo que ela representa, pela história dela, por ela ter feito da vida dela uma vida de luta por todas nós, por ela, por todas nós. Então, obrigada pelo seu pronunciamento. Eu também aproveito para me solidarizar com a senhora, que eu sei que tem uma história de amizade também, e que a gente possa fazer da história de Marielle uma história de luta para todas nós e para defender todas as mulheres, para que todas tenham direito à vida, à política, à dignidade. Tudo que ela lutou também são as nossas lutas. Então, esse é um dia realmente muito importante para todas nós. Projeto de lei número 5.893 de 2023, do senhor Duarte Júnior, que dispõe sobre a garantia de conforto e segurança para mulheres em viagens interestaduais e intermunicipais, e concede a palavra à senhora relatora, deputada Rogéria Santos. Deputada Rogéria Santos, nós temos feito um acordo aqui de não fazer a leitura em função da ordem do dia, mas a palavra está com a senhora e fique à vontade. Agradeço à nobre presidente por ter permitido o acordo. Estamos
ainda lá na CEPASF em votação, e eu gostaria de pedir, de fato, que fosse dispensada a leitura e fosse dado como lido não só o projeto de lei 5.893 de 2023, da minha relatoria, como também o outro item da pauta, também de minha relatoria, que é o 6.020 de 2023, se há essa possibilidade. Deputada Rogéria Santos, nós fizemos um acordo de fazer hoje a leitura e a votação dos projetos que são consensuais. Esse projeto que a senhora mencionou agora por último, não tem consenso. Aí o que nós acordamos? Na próxima semana, que haverá reuniões da Comissão de Mulheres, que é daqui a 15 dias, nós estamos fazendo um acordo de ter um dia de reunião consensual e o outro dia para que a gente trabalhe os projetos. Tem vários projetos nessa situação, além desse que a senhora mencionou, outros para que a gente possa trabalhar, fazer as discussões, enfim. Obviamente que de hoje até lá podemos também trabalhar para que os projetos sejam consensuais, mas caso eles não sejam, para que a gente faça uma reunião de mais fôlego e que a gente possa debater e colocar em votação um projeto. Então, só para contextualizar um pouco o que nós combinamos ao longo do dia, mas tem os 5.893, tem consenso, então, eu agradeço a senhora, inclusive, por vir aqui e colocar o pronunciamento. Eu é que agradeço a gentileza e, inclusive, a explicação da senhora em retornar com tudo que já foi decidido. Muito obrigada e não tem nenhum problema. Obrigada. Obrigada, deputada Rogéria Santos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o parecer da relatora, as senhoras e senhores que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer da relatora. Não havendo nada mais havendo a tratar, convoco as senhoras deputadas e os senhores deputados para o dia 13 de novembro, com as seguintes reuniões. Às 13h30, reunião deliberativa com a pauta a ser divulgada oportunamente. 15h30, reunião de audiência pública, para debater os futuros avanços legislativos possíveis dentro da Convenção de Haia de 1980 sobre os aspectos civis da subtração internacional de menores à luz do projeto de lei número 565 de 2022. E comunico que também convocaremos a reunião com as lideranças para pactuar uma segunda reunião nessa mesma semana que nós divulgaremos posteriormente. Agradeço a presença de todas e todos. Está encerrada a presente reunião.